diferença. Na diferença, o símbolo é esse sinal aqui, ó, que é um traço, né, entre os dois conjuntos. Então, a gente diz que tudo que está em A que não está em B é X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Exemplo, olha só. Seja A 2, 3, 5, 7 e 8 e o B 0, 1, 3 e 5. O que pertence a A que não pertence a B? Olha, o 2 pertence a A e não pertence a B. O 3 já não é, né? Porque o 3 aqui aparece aqui também, tá? O 5 que aparece aqui também, tá? O 7 e o 8. Então, tudo que pertence a A que não pertence a B é apenas o 2, o 7 e o 8. Agora, olha só. Tudo que pertence a B que não pertence a A. O 0 pertence a B e não pertence ao A. O 1 pertence ao B e não pertence ao A. O 3 pertence aos dois, então não pode ser. O 5 também pertence aos dois, também não pode ser. Então, tudo que pertence a B que não pertence a A é o 0 e o 1. Nesse caso aqui, o 0 e o 1. Ok? Então, olha só, o diagrama de Venn, podemos representar a diferença entre esses dois conjuntos da seguinte maneira. Se A, sendo tudo que pertence a A, que não pertence a B, a região achurada, tá vendo? Então a gente tem que o número de elementos de A que não pertence a B é o número de elementos de A menos o número de elementos de A em intersecção com B. Por quê? Porque tem que tirar essa parte aqui, ó, que representa a intersecção que já está no conjunto A. Porque o que a gente fala é tudo que está em A que não está em B. Então a gente tira a intersecção. Nesse caso, existe uma intersecção e a gente tirou essa intersecção. Agora, quando eu tenho o conjunto A que contém o conjunto B, e aí a gente tem que o número de elementos de A que não está em B, a gente tem o número de elementos de A menos o número de elementos de B. Mas por quê? Porque quando a gente tem o conjunto dentro do outro, o número de elementos de A em intersecção com B, nesse caso aqui, é o número de elementos de B. Então, por isso que a gente substitui logo já o número de elementos de B. E no caso, quando eles são disjuntos ou mutuamente exclusivos, o número de elementos de A que não estão em B é apenas o número de elementos de A, nesse caso aqui. E o número de elementos de B, que não está em A, é o número de elementos de B, porque eles são mutuamente exclusivos, certo? Tudo bem? Então, nesse caso dos mutuamente exclusivos, a gente tem esse pensamento aí. Para quaisquer conjuntos A, B e C, são válidas as propriedades. Ó. Tudo que está em A que não está em A é vazio. Né? Tudo que está em A que não está no vazio é o próprio A. Tudo que está no vazio que não está em A é o próprio vazio. Se o B está contido no A, isso implica dizer que tudo que está em B que não está em A é vazio. E tudo que está em A que não está em B, se a gente for contar a quantidade, né, vai ser o número de elementos de A menos o número de elementos de B. Tá bom? Nesse aqui de cima, o número de elementos de B que não está em A é vazio, né, é zero, né? Já que o conjunto é vazio. O conjunto vazio tem zero elementos.